desejar uma boa tarde aos convidados e aos todos os ligantes. Vocês estão me ouvindo direitinho? Alguém? Tudo perfeito, Vinícius. Estamos sim, viu? Eu vou ficar sempre perguntando porque o meu computador trava muito. Então, Sem problema. para essa sexta, para essa aula, eu decidi falar um pouco sobre dor torácica. A gente sabe que quando se trata de emergência, a dor torácica é sempre uma emergência até que se prove o contrário. Então, eu vou sempre pensar na gravidade da situação quando se trata de dor torácica. Ei, gente, Fique pede licença. trazendo... Sem querer interromper, já interrompendo. Por favor, quando for no final da apresentação, não saia. A gente vai tirar um print com a gente para poder divulgar no Instagram da Liga. Então, não saia quando a apresentação de Vinícius acabar. Obrigado por Não está me aparecendo aí não, né? Vou botar aqui no celular. Bom, então, quando se trata da epidemiologia, o que o DataSUS traz? Dados de 2015 a 2017, que revelam que as doenças do aparelho respiratório foram a principal causa de morte. 28%, respondendo 28% dos óbitos. E esse grupo de doença do aparelho circulatório, eles representam a terceira causa de internação pelo SUS, ficando apenas atrás das doenças causadas pelo aparelho respiratório e também pelas internações obstétricas. Então, daí a gente vê a importância de estudar esse assunto, porque a dor torácica ela envolve várias patologias. Apesar de ser uma dor torácica, existem os tipos de dor torácica e está relacionado com várias patologias, pode estar relacionado com várias patologias. Então, quando o paciente ele chega no departamento de emergência, a gente vai ter que fazer uma abordagem inicial. A gente primeiro verifica se esse paciente ele está estável, se é um paciente estável, se é um paciente instável, para saber se a gente vai iniciar logo de cara a MOV, que é a monitorização, oxigenação e venóclise. Então, com um paciente instável, a gente faz logo a MOV, certo? Porque a gente vai ter que ter todos os parâmetros de pressão arterial, de pulso, de frequência cardíaca, frequência respiratória, e observar se esse paciente ele vai precisar de oxigenação. Então, vou falar um pouco sobre isso. Agora, caso o paciente chegue estável, a gente pode fazer uma história clínica detalhada, a gente pode fazer um exame físico detalhado e mais direcionado para a queixa do paciente, certo? Mas a gente sempre vai tentar fazer essa monitorização, a oxigenação, se preciso, geralmente a gente faz uma oxigenação quando o paciente está apresentando uma saturação menor do que 90%, e a venóclise, onde normalmente a gente faz 2 acessos venosos de grosso calibre, onde por meio desses acessos a gente vai retirar o sangue do paciente para fazer exames e também a gente pode administrar drogas. É importante que a gente saiba que dor torácica, a gente sempre vai pedir um eletrocardiograma. Por quê? Porque uma das dores torácicas mais prevalentes está relacionada à síndrome coronariana aguda. E a gente sabe que o eletrocardiograma ele é bastante específico para diagnosticar esse tipo de patologia. E também a gente vai pedir o raio-x do tórax, porque o raio-x do tórax ele vai mostrar, caso esse paciente tenha, por exemplo, uma dissecção de aorta, ele vai mostrar um alargamento de mediastino. Então, já é protocolo a gente pedir o eletrocardiograma e raio-x de tórax. Geralmente, esse eletrocardiograma ele é feito nos 2 primeiros minutos. Então, não é nem o médico que faz, a enfermeira já vem com o eletrocardiograma nos 2 primeiros minutos para o médico avaliar, e ele tem que fazer essa avaliação dentro de 10 minutos. Pode ser que esse eletrocardiograma venha alterado, pode ser que não venha alterado, então por isso a gente faz um eletrocardiograma seriado. Depois de um tempo a gente faz um novo eletrocardiograma para confirmar ou descartar alguma hipótese diagnóstica. Quando a gente vai colher a história clínica do paciente, é importante que a gente faça uma semiologia detalhada da dor. Existe um mnemônico aqui chamado de Alicia Fredusa, que a gente utiliza bastante, onde cada letra ou sílaba está relacionada a algo que você vai ter que procurar. Então, esse A, para as convidadas que estão pagando semiologia ainda, está relacionado ao aparecimento. Quando foi que essa dor apareceu? Se ela apareceu há dias, se ela apareceu há horas, se ela apareceu há minutos. Porque, por exemplo, numa síndrome coronariana aguda,
eu peço troponina convencional após 2 horas de dor. Então, é importante eu saber esse aparecimento, se ela ocorreu dentro de minutos, de horas ou de dias. A localização. É importante também eu saber a localização da dor, se é uma dor retroesternal, se é uma dor subesternal, se é uma dor epigástrica, se o paciente refere que existe um I de radiação da dor, para onde essa dor irradia, se é para membro superior esquerdo, se é para dorsal, se é para trapézio, se é para ombro, se é para mandíbula. Então, tudo isso vai estar relacionado ao tipo de patologia diferente, síndrome coronariana aguda, dissecção da aorta, embolia pulmonar, pericardite, tudo tem uma irradiação diferente que pode ser bastante específica. É importante a gente pedir também para esse paciente caracterizar a dor, se é uma dor em queimação, se é uma dor em aperto. Muito paciente pode chegar dizendo que tem 300 quilos no peito dele, que está dificultando a respiração dele, certo? E saber a intensidade dessa dor também é importante. O paciente vai dizer que é uma dor muito forte, uma dor 10 na escala de dor, de 0 a 10. A literatura muitas vezes traz como uma dor excruciante, dependendo da patologia, a literatura traz como uma dor lacinante. Então, é importante a gente saber a intensidade dessa dor. E se existem também fatores de alívio ou fatores de piora. Às vezes o paciente vai chegar, não, doutor, quando eu me deito, essa dor piora. Quando eu respiro, quando eu inspiro, essa dor piora. Quando eu me inclino, eu fico inclinado para frente sentado, essa dor melhora. Então, é importante a gente saber para poder direcionar os exames que nós vamos pedir. Frequência da dor, duração, se ela é contínua, se ela é em crescendo, que é uma dor que começou pequena e vai crescendo à medida do tempo. Quanto tempo dura essa dor? Se essa dor dura 10, 20 minutos, depois passa. Se essa dor dura o dia todo. E quais são os sintomas que estão associados a essa dor? Se esse paciente possui náusea, se esse paciente possui sudorese, se esse paciente possui dor nas pernas, se esse paciente possui trombose venosa profunda. Então, tudo isso a gente vai avaliar no departamento de emergência, quando o paciente chega, e quando chega com dor torácica. E como eu falei, dor torácica é emergência até que se prove o contrário. Então, a gente vai pensar nas piores das possibilidades até chegar a um diagnóstico de exclusão, que pode ser, por exemplo, uma dor psicogênica. E aqui eu botei ABCDE do trauma. Mas a ABCDE do trauma a gente não só usa em trauma? Não. No departamento de emergência é importante também que a gente use o ABCDE do trauma, porque isso faz com que a gente não pule etapas para o paciente, isso faz com que a equipe ela fique trabalhando unida, em conjunto, e isso beneficia muito o paciente e beneficia muito no diagnóstico rápido da patologia que esse paciente está. Então, eu trouxe aqui alguns principais diagnósticos diferenciais da dor torácica. Síndrome coronariana aguda, que aparece na maioria das vezes, 25% das vezes, pode evoluir para uma complicação rápida em minutos, em horas. Eu trouxe dissecção aguda da aorta, tromboembolismo pulmonar, pericardite, que se não tratado pode evoluir para um tamponamento cardíaco, ruptura esofágica, e como diagnóstico de exclusão, eu trouxe a dor psicogênica. Então, para falar sobre a síndrome coronariana aguda, que é mais prevalente nos departamentos de emergência, de 10 a 25% dos casos, a gente sabe que existem uns sintomas típicos. Quais são? Ah, doutor, estou com uma dor aqui no peito, que é uma dor retroesternal, que está queimando, eu sinto queimando. Essa dor, doutor, ela está irradiando para o braço esquerdo, na face medial. Essa dor, doutor, ela está indo para o ombro. Essa dor está indo para a mandíbula. Então, eu tenho tipicamente o paciente caracterizando uma dor anginosa. A gente sabe que as dores, elas podem ser caracterizadas A, B, C e D. Dor anginosa, dor provavelmente anginosa, dor provavelmente não anginosa e dor, com certeza, não anginosa. E o paciente com os sintomas típicos, ele traz a dor tipicamente anginosa. Mas nem sempre ele vai apresentar essa dor tipicamente anginosa. Ele pode trazer, em 47% dos casos, sintomas equivalentes, como o quê? Dispneia, o paciente está com dificuldade para respirar. Ou síncope, o paciente tem episódios de desmaio, o paciente tem episódios de perca de memória. Então, isso pode estar relacionado. No exame físico, nem sempre eu vou achar alguma alteração para o paciente com síndrome coronariana aguda. Posso achar, mas não é algo que eu vou achar com bastante frequência. Então,
a gente sabe que obrigatoriamente no dor torácica pedimos eletrocardiograma. E realmente o eletrocardiograma ele vai se mostrar alterado numa síndrome coronariana aguda. Pode demonstrar uma angina estável, que é o pior dos casos, com super IST, pode ser uma angina instável, tá? E por aí vai. Existem também os fatores de risco. Quais são os fatores de risco? Eu vou descobrir lá na história clínica do paciente, se esse paciente é hipertenso, se esse paciente possui diabetes, dislipidemia, se é tabagista. A história familiar, se ele tem história familiar de coronariopatia precoce na família. E eu também tenho algo chamado Gestalt, que é a impressão clínica. Qual a impressão que o médico está tendo desse paciente? O médico está observando esse paciente com sudorese, o médico está observando esse paciente com náuseas, está observando esse paciente vomitando. E esse Gestalt, que é a impressão clínica, ele tem 98% de sensibilidade, segundo a literatura, embora a especificidade seja pequena. Então, eu consigo identificar que esse paciente está tendo uma síndrome coronariana aguda, eu só não sei qual. Para isso, eu vou utilizar exames. E quando eu observo que possivelmente é uma síndrome coronariana aguda, eu vou utilizar biomarcadores. Então, eu vou utilizar principalmente a troponina. E existe a troponina de alta sensibilidade, existe a troponina convencional. Então, a gente, quando chega num serviço de emergência, a gente tem que procurar saber qual o tipo de troponina que o serviço tem disponível, porque pode ser apenas uma troponina convencional. E quando a gente tem uma troponina convencional, por exemplo, a gente vai observar que ela só vai identificar alterações de troponina após 2 horas do aparecimento do sintoma. Então, não adianta o paciente aparecer no serviço com uma sintomatologia precoce, porque essa troponina ela não vai conseguir identificar as alterações. Então, após 2 horas, eu tenho uma alteração de troponina. Tem um pico de 24 a 48 horas e existe uma normalização dentro de 5 a 14 dias. Mas aí eu pergunto, troponina alto caracteriza, confirma a síndrome coronariana aguda? Eu respondo também, nem sempre. Existem algumas doenças que fazem com que a troponina esteja elevada. Só que essa elevação ela é praticamente contínua e não existe queda. A gente observa que na síndrome coronariana aguda existe uma elevação e existe uma queda. E isso está caracterizando, segundo esse exame, uma síndrome coronariana aguda. E existem patologias, por exemplo, como a insuficiência renal crônica, que faz com que essa troponina esteja elevada. Então, como tratamento, a gente utiliza trombolíticos e, quando necessário, a gente faz uma revascularização miocárdica. Aqui eu trouxe um quadro de referências, uma tabela de referências. Então, por exemplo, para classificar se esse paciente é de alto ou se é um paciente de baixo risco. O paciente chega com troponina de entrada menor do que o valor de referência. 3 horas depois, eu faço uma outra troponina. É importante que eu faça uma troponina seriada. Para quê? Para saber se essa troponina está aumentando ou se está diminuindo. Se existe uma variação, porque através da variação do delta de troponina, eu vou classificar esse paciente em alto ou em baixo risco de acidente vascular. Certo? Então, o paciente chegou com troponina convencional menor do que o valor de referência, que geralmente é 0,04 nanogramas por litro, e depois de 3 horas eu faço a nova troponina e a variação deu menor do que 30%, paciente baixo risco. A variação deu maior do que 50%, paciente alto risco. Ou então o paciente chega com troponina de entrada maior ou igual ao valor de referência. Depois de 3 horas eu faço a nova troponina, a variação deu menor do que 20%, paciente baixo risco. A variação deu maior do que 20%, paciente alto risco. Então, eu trouxe 2 casos. O paciente A chega no serviço com 3 horas de dor. A gente sabe que com 3 horas de dor, uma troponina convencional vai conseguir ver a alteração de troponina nesse paciente. Certo? Então, eu faço a troponina de entrada e apresentou como resultado 0,06 nanograma por litro. A gente sabe que, como o valor de referência é 0,04 nanograma por litro, esse valor está acima do valor de referência. E após 3 horas, eu faço uma nova troponina e observo que ele está 0,73 nanogramas por litro. Então, eu concluo que existe uma variação maior do que 20%. Se existe uma variação maior do que 20% e esse paciente teve a troponina de entrada maior do que o valor de referência,
eu classifico esse paciente como um paciente de alto risco. Chega um paciente B para você com 1 hora de dor. Eu posso fazer troponina nele? Posso, se o serviço tiver uma troponina de alta sensibilidade. Então, esse paciente chega, eu faço troponina de entrada, 0,035 nanograma por litro, é menor do que o valor de referência. 3 horas depois, eu faço a nova troponina, 0,025. Eu percebo que essa troponina caiu. Quanto foi essa variação? Essa variação foi menor do que 30%. Então, eu classifico esse paciente como um paciente de baixo risco. Mas isso vai ser suficiente para eu dar alta para o paciente? Nem sempre. Existem umas outras tabelas que a gente pode utilizar, como a tabela Hurt, onde a gente classifica, faz uma pontuação, os scores para esse paciente, para classificá-lo se eu posso dar alta para esse paciente ou não. Mas isso aí são outros assuntos que eu quero abordar em outras aulas, mais especificamente para a síndrome coronariana aguda. Um outro problema que nós temos relacionado à dor torácica é a dissecção da aorta, onde o sintoma principal é a dor torácica. E geralmente o paciente vai dizer que essa dor irradia para a região posterior. Ele vai dizer, doutor, essa dor está indo para minhas costas. Então, ficar observando se não é uma dissecção da aorta. E outras características clínicas vão me indicar se trata de uma dissecção de aorta. O início é súbito, a dor é contínua, ou seja, a dor começou agora, já começou forte e vai continuar forte. Diferentemente de uma síndrome coronariana aguda, onde a dor é crescendo, onde a dor vai durar 10, 20 minutos. Aqui na dissecção da aorta, o início é súbito, a dor é contínua e o paciente muitas vezes descreve como uma dor 9, uma dor 10 na escala de dor, e muitas vezes fala sobre uma sensação de rasgão. Então o paciente vai fazer movimento do arco aórtico aqui no peito, dizendo que está sentindo uma dor, formando um arco. A gente tem que pensar em dissecção da aorta. E para isso, a gente tem que avaliar a pressão arterial. Toda vida que o paciente chega no departamento de emergência, nós temos que avaliar a pressão arterial desse paciente. Somente um membro? Não. Nós devemos avaliar a pressão arterial desse paciente nos 4 membros, nos 2 membros superiores e nos 2 membros inferiores. Porque muitas vezes também fazer a avaliação de pulso, obviamente, e muitas vezes a avaliação dessa pressão arterial vai mostrar a diferença entre membros. E se essa diferença for maior do que 20 milímetros de mercúrio, eu tenho que pensar em dissecção da aorta. Eu tenho que ficar atenado para dissecção da aorta. Então, por que existe essa diferença de pressão entre os membros na dissecção da aorta? Vamos lembrar um pouco da anatomia. A gente tem lá a parte da aorta ascendente, onde vão sair as coronárias. A gente tem o arco aórtico. E sabe que do arco aórtico vão sair 3 ramos, sendo o primeiro dele o tronco braquiocefálico. O tronco braquiocefálico vai se bifurcar em carótida comum direita e a artéria subclávia direita. Subclávia vai originar axilar, axilar vai originar a braquial vai se bifurcar em radial e ulnar. Certo? Isso é o primeiro ramo. Lá o terceiro ramo, que é o último ramo, é a artéria subclávia esquerda, e vai originar as mesmas artérias da direita, só que do lado esquerdo. Então, esse primeiro ramo, ele está mais próximo do coração. E a dissecção da aorta, se ela for ocorrer mais próximo lá do terceiro ramo, vai prejudicar mais o membro superior esquerdo. Então, eu vou notar que existe um fluxo maior de sangue, existe uma pressão arterial maior no membro direito do que no membro esquerdo. E, principalmente, eu vou notar uma redução da pressão arterial nos membros inferiores. A gente tem que a aorta abdominal vai gerar as líquas vão gerar a externa e a interna. A externa vai gerar a artéria femoral. E a gente, com a palpação dos pulsos centrais, que são os femorais e os carotídeos, vai observar uma diferença de pulsos. Certo? Então, precisamos ficar atentos nisso. Todo paciente com dor torácica, a gente faz a aferição da pressão arterial nos 4 membros. Pode ocorrer secundariamente o AVC. A explicação está na anatomia, na quantidade de fluxo de sangue. A pessoa pode ter um acidente vascular cerebral. Vinícius, mas o fluxo sanguíneo vai estar mantido na artéria carótida comum direita e vai estar reduzido na esquerda. Então, o polígono de Willis lá, ele vai conseguir fazer esse equilíbrio de sangue, não necessariamente. Por isso que muitas vezes a pessoa pode ter uma insuficiência
de fluxo sanguíneo no encéfalo e causar um acidente vascular cerebral. Posso ter um infarto agudo do miocárdio. Ah, Vinícius, mas os valores de troponina na dissecção da aorta está alterado? Depende do local que essa dissecção da aorta. Se essa dissecção de aorta ocorrer mais próximo ali da aorta ascendente, ou seja, próximo das coronárias, eu vou ter um fluxo reduzido para o coração. E isso eu posso evoluir para um infarto agudo do miocárdio. E se eu tenho um fluxo reduzido de sangue para o coração, para nutrir o coração, eu vou ter uma troponina aumentada. Então, a troponina pode estar, sim, aumentada na dissecção da aorta. E no raio-x? No raio-x, geralmente, no raio-x de tórax, radiografia de tórax, eu vou observar um alargamento do mediastino. Então, o paciente chega com dor torácica, o paciente chega com pulsos assimétricos, o paciente chega com raio-x, uma radiografia de tórax, com alargamento do mediastino, o paciente chega com dor súbita, mandou muito forte, eu vou pensar dissecção da aorta. E muitas vezes o que causa a dissecção da aorta, existem os fatores de risco, né? Sexo masculino, pessoas maiores do que 50 anos, hipertensão, geralmente essa dissecção da aorta é causada por doenças hipertensivas mal controladas, então a pressão do paciente vai estar muito elevada. Isso explica porque eu vou entrar com nitroprusiato, que é um vasodilatador, que vai agir mais rapidamente do que um beta-bloqueador. Eu posso usar um metoprolol, por exemplo, que vai atingir várias patologias, como angina estável, com ou sem supra de ST. Então, isso explica o porquê desses medicamentos. Eu tenho que regularizar, eu tenho que baixar a pressão desse paciente. E um outro fator de risco também está relacionado a doenças do tecido conjuntivo, como a síndrome de Marfan, que é uma doença genética autossômica dominante, onde vai prejudicar o tecido conjuntivo e onde muitas vezes vai causar a dissecção de aorta. Certo? E a gente não pode confundir o que é uma dissecção de aorta e a gente não pode confundir o que é uma síndrome coronariana aguda. Eu vi que alguém levantou a mão, né? Pode falar que levantou a mão, pode me interromper, porque eu não estou nem prestando atenção no celular. Alguém quer falar? Alguém está falando? Amanda. Não. Essa Amanda levantou a mão. Tá certo, sem querer. Tudo bem. Então, o médico ele não pode, jamais pode, fazer um erro de diagnóstico com síndrome coronariana aguda e dissecção de aorta. Por quê? Porque o tratamento é totalmente diferente. Síndrome coronariana aguda, eu vou fazer o quê? Trombolítico. Se eu utilizar um trombolítico numa dissecção da aorta, eu vou fazer o paciente evoluir com uma PCR, eu vou trazer uma complicação para o paciente já está sangrando, já está perdendo sangue ali. Eu posso complicar a vida desse paciente. Então, beta-bloqueador, nitroprusiato para dissecção de aorta. E não errar diagnóstico, até porque a semiologia da dor está bem diferente. Uma outra patologia que eu quero trazer é a embolia pulmonar. O paciente vai chegar no departamento de emergência com uma dor torácica súbita e vai dizer, doutor, toda vida que eu inspiro está doendo, dói muito quando eu estou inspirando, isso é um fator de piora. Então, quando o paciente inspira e dói mais, isso é uma dor pleurítica, uma dor do tipo pleurítica, o paciente muitas vezes vai chegar com taquipneia ou com dispneia depois de taquipneia. É normal que ele tenha uma taquipneia depois de uma dispneia, ele pode chegar com hipoxemia, pode chegar com síncope e pode também chocar ali na sua frente. Quando a gente vai avaliar um paciente com tromboembolismo pulmonar, nós temos que ver lá na história clínica do paciente quais são os fatores de risco para tromboembolismo venoso. Então, paciente que passou por uma cirurgia recente, principalmente uma cirurgia de quadril, uma cirurgia de joelho, um paciente que está com as panturrilhas assimétricas, tem uma panturrilha mais edemaciada, então já pensa em trombose venosa profunda, aí o paciente fala que passou 8 horas viajando de avião e não se levantou, passou 8 horas, 10 horas em só uma posição, o paciente tem história já teve outra história de tromboembolismo, então tudo isso eu tenho que avaliar. Ele pode apresentar febre, pode apresentar trombose venosa profunda, pode apresentar
dor nas pernas. E se eu tiver o BNP, que é o peptídeo natriurético... Opa! Saiu aqui, peraí. Deixa eu ver se vai passar. Pronto. Se eu tiver o BNP, que é o peptídeo natriurético cerebral, e troponinas aumentados, eu vou estar caracterizando uma disfunção ventricular. Um paciente com tromboembolismo pulmonar e com disfunção ventricular, ele pode evoluir rapidamente para complicações mais graves e pode evoluir para a morte. O eletrocardiograma ele pode estar alterado, mas ele não é específico de tromboembolismo pulmonar, assim como a radiografia de tórax. Então, o que eu vou utilizar? Eu vou utilizar uma angiotomografia de artéria pulmonar. Então, vamos pensar o seguinte, a clínica propriamente dita de uma pessoa que possui um tromboembolismo pulmonar, ela não é tão específica. Então, eu descartei síndrome coronariana aguda, eu descartei dissecção de aorta, eu posso começar a pensar na embolia pulmonar, principalmente se o paciente estiver com trombose venosa profunda, certo? Então, vou fazer o quê? Vou fazer uma prevenção de formação de novos coágulos, vou administrar anticoagulantes, vou fazer uma medicação para desfazer os trombos que já existem. E uma outra patologia que eu quero trazer é a pericardite. Por quê? Porque a pericardite ela pode evoluir para um tamponamento cardíaco. Então, o paciente ele chega com dor torácica, geralmente uma dor torácica aguda, intensa e constante também. Ele vai falar de uma dor, possui uma característica subesternal, que pode irradiar para o dorso, pescoço, até agora não muito específico, mas ele pode trazer uma especificidade dessa irradiação, que é uma irradiação para o trapézio. Então, o paciente chega com uma dor torácica súbita, aguda, intensa, no qual ele refere que essa dor irradia para o trapézio, é muito específico de pericardite, que é uma inflamação na membrana que envolve o coração, o pericárdio. Então, eu posso auscultar com essa inflamação, com a pericardite, eu posso auscultar atrito pericárdio na borda external. Então, posso ter um atrito pericárdio inicialmente, porque depois do tamponamento eu não vou ter mais atrito pericárdio, então o atrito pericárdio ele pode vir, pode voltar. Eu vou ter que, o paciente ele vai dizer que a dor piora quando ele vai dormir, quando ele está deitado, quando ele está em decúbito dorsal. E eu vou observar que esse paciente, se ele estiver estável na sua frente, ele vai estar inclinado. Ele vai estar inclinado porque isso é um fator de alívio. Certo? Ele pode apresentar febre, ele pode apresentar o sinal de Kussmaul. Que sinal é esse? Turgência jugular, dilatação de veia do pescoço. E esse paciente, ele, quando ele evolui para tamponamento cardíaco, ele vai apresentar a clássica tríade de Beck. E o que é isso? À medida que esse paciente evolui para tamponamento cardíaco, vai existir um aumento de fluidos entre o coração e o pericárdio. Esse aumento de fluido ele vai trazer um confinamento para o coração, fazendo com que exista um decaimento trágico da pressão arterial. Então, esse paciente vai apresentar hipotensão. Outra coisa que esse paciente pode apresentar devido ao confinamento desse coração é prejudicar o retorno venoso por meio da veia cava superior. Então, esse paciente vai apresentar estase de jugular. Como esse coração está muito envolvido por fluidos, quando eu vou auscultar esse coração, eu não vou conseguir auscultar direito as bulhas, então esse paciente vai estar com hipofonese. Então, a tríade clássica, estase jugular, hipofonese e hipotensão. Muito provavelmente esse paciente está com tamponamento cardíaco, procedimento pericardiocentese, que eu vou drenar esse fluxo, esse líquido que está entre o coração e o pericárdio. Outra causa também de dor torácica é a rotura esofágica. E é importantíssimo que a gente identifique rapidamente a rotura esofágica, apesar dela não ser tão frequente no departamento de emergência. Ela possui uma mortalidade muito alta, cerca de 42% dos pacientes eles evoluem para óbito. Então, geralmente, o paciente que chega no departamento de emergência, falando de uma dor excruciante no peito,
E quando você vai fazer a história clínica, quando você vai fazer a anamnese desse paciente, ele vai falar, ou a família vai falar, algum familiar vai falar que ele ingeriu soda cáustica. Eu já penso imediatamente em ruptura esofágica. Ou um paciente que possui a síndrome de Bourvais, que é um paciente que possui sucessivas, frequentes vômitos. E esses vômitos sucessivos e frequentes, eles podem levar à ruptura esofágica. Geralmente, os pacientes que possuem distúrbios psicoalimentares, como bulimia, por exemplo. Então, o quadro ele pode evoluir rapidamente para sepse grave. Por quê? Porque vai estar vazando conteúdo estomacal para o tórax, pode vazar também para o abdômen. Então, muitas vezes, esse paciente vai reclamar de uma dor epigástrica. Então, você já preste atenção que pode ser uma ruptura esofágica, também comum em etilistas. E na radiografia de tórax, eu vou observar um pneumomediastino, que é o quê? Presença de gases, lá no mediastino. Quando a gente quando a gente avalia um paciente que chega no departamento de emergência com dor torácica, como eu já havia dito, eu vou pensar no caso mais grave, para depois ir pensando em outras hipóteses menos graves. Então, eu excluo todas as possibilidades, excluo síndrome coronariana aguda, excluo dissecção de aorta, embolia pulmonar, pericardite, ruptura esofágica, pneumotórax, pneumonia, todas as outras. Todos os exames eles vieram bons, dentro da sua normalidade. Então, vou pensar em uma dor psicogênica, que é bastante comum aparecer nos serviços, principalmente em UBS, por exemplo, aparece muito paciente com dor psicogênica. E quando essa dor, essa dor psicogênica, ela pode incluir o transtorno de pânico, onde o paciente vai ter a sensação de medo, e pode vir associado a outros sintomas. Se associado a 4 desses sintomas que estão aí, dor torácica, dispneia, palpitação, diaforese, náusea, eu vou ter um diagnóstico de exclusão, eu vou pensar em dor psicogênica. Então, lembrar dessa dor psicogênica caso todos os exames eles venham dentro da sua normalidade. Depois de ter excluído todas as possibilidades, aí eu penso em dor psicogênica. Então, essa é a bibliografia que eu utilizei, o livro de Medicina de Urgência e Emergência, abordagem prática do Hospital da Clínica, 14ª edição, capítulo 23. E também utilizei os conteúdos do Sunaflix, tanto vídeo aula como os outros conteúdos que eles oferecem. Então, quero agradecer a atenção de todos. Se alguém tiver alguma dúvida, se alguém quiser que eu repita algo, pode ficar à vontade para perguntar ou pedir. Para mim foi perfeito. Massa, simples e objetivo. O objetivo hoje foi identificar no departamento os tipos mais recorrentes de dores torácicas, os diagnósticos diferenciais. Então, a aula de hoje não objetivou um tratamento, porque isso exige, cada assunto desse aí seria uma aula diferente. Mas identificar o tipo de dor. Então, se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. Tudo ok? Só uma besteira. Se eu souber... Na síndrome... Não é nenhuma dúvida, não. É só uma pontuação. Na síndrome coronariana aguda, quando o paciente tem uma lesão no miocárdio, se for uma lesão, uma estenose, ou mesmo interrupção do fluxo de um vaso pequeno, que irrigue pouco tecido, pouco miocárdio, não necessariamente essas enzimas vão positivar, entendeu? Eu tenho lá todo aquele quadro de dor típica, mas o meu eletro não tem alteração e nem positiva enzima. E mesmo assim é uma síndrome coronariana aguda, né? Aí teria que usar outros fatores de estratificação de risco para diagnosticar esse cara. Mas no geral, o mais comum é positivo mesmo. Boa pontuação, Saulo. Alguém mais? As convidadas? Alguma dúvida? Então é isso. Alguém quer encerrar aí? Pronto, então acredito que é isso, né, gente? Um minutinho, Felipe. Antes da gente acabar, Vinícius, tu podia voltar lá para o primeiro slide, só para eu tirar um print, para a gente anexar no
relatório, por favor. Tá, só um momento. Tentar voltar aqui no computador, colaborar. Já está observando que ele não quer colaborar, né? Pronto. Ótimo. Só ver aqui se deu certo. Vamos tirar um print da gente? Apareçam. É melhor, fica legal. Apareçam um pouco. Só um minuto, tá? Vou ligar a câmera. Alô, e aí, deu certo? Não sei o que estão esperando. Pediram para esperar. Fui eu que pedi para esperar só um minutinho. Vocês podem ligar a câmera, por favor?